O fedor de chumbo branco e vinagre penetrava suas narinas como lâminas invisíveis, enquanto os dedos trêmulos aplicavam mais uma camada da pasta venenosa sobre a pele que já não era mais pele, mas uma máscara grotesca de feridas supuradas e carne em decomposição. O espelho de prata polida refletia não mais o rosto da rainha virgem, mas uma caveira ornamentada com os destroços de uma beleza que um dia fez reis se ajoelharem e poetas chorarem de êxtase. As mãos, outrora delicadas como pétalas de rosa, agora tremiam incontrolavelmente, não de medo, jamais de medo, mas do veneno que ela mesma escolhera ingerir dia após dia, ano após ano, numa dança macabra entre vaidade e agonia. O salão real, com suas tapeçarias douradas e janelas que filtravam a luz outonal de 1603, ecoava apenas com sua respiração laboriosa e o tilintar metálico dos ornamentos que pesavam sobre seu corpo esquelético. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. Não a fé em Deus, mas a fé na própria imagem, no mito que construíra de si mesma, na ideia de que uma rainha poderia ser eterna se apenas parecesse eterna. Como chegou até aqui a filha bastarda que se tornou a maior monarca da Inglaterra? Como a menina de cabelos ruivos que brincava nos jardins de Greenwich transformou-se nesta figura espectral que assombrava os corredores de Richmond Palace, recusando-se a admitir que seu reino de carne e osso tinha prazo de validade? A resposta jaz enterrada sob camadas de chumbo branco, ruge vermelho e a terrível ironia de uma vida dedicada à preservação da própria imagem, uma imagem que paradoxalmente estava destruindo seu próprio corpo. Elizabeth Tudor nasceu numa manhã de setembro de 1533, quando as folhas começavam a dourar e o ar carregava a promessa de mudanças que sacudiriam não apenas a Inglaterra, mas todo o mundo cristão. Seus primeiros choros ecoaram pelos corredores do Palácio de Greenwich como um presságio, não de alegria como esperava Henrique VIII, mas de decepção. O rei desejava um herdeiro masculino e o ventre de Ana Bolena lhe oferecera apenas uma menina de olhos amendoados e cabelos que brilhavam como fogo ao sol. Desde o primeiro suspiro, Elizabeth carregaria o peso de não ser o que se esperava dela, de ser simultaneamente de mais e de menos para um mundo que não sabia como lidar com mulheres que ousavam existir além das expectativas masculinas. Os 5 anos do reinado de Mary foram um purgatório de ansiedade constante para Elizabeth. Ela caminhava na corda bamba entre a sobrevivência política e a preservação de sua identidade protestante, sabendo que um passo em falso poderia levá-la direto para a fogueira, onde centenas de hereges foram queimados durante o período conhecido como a Restauração Católica. Durante esse tempo, Elizabeth aperfeiçoou a arte do disfarce, não apenas político, mas físico. Ela aprendeu a modular sua voz para parecer mais submissa diante de Mary, a baixar os olhos na hora certa, a vestir cores mais sóbrias que não ofendessem a sensibilidade católica de sua meia-irmã. Mas foi também durante esse período que Elizabeth começou a experimentar com substâncias mais perigosas em sua busca pela perfeição estética. Os médicos da corte haviam começado a usar uma nova substância importada da Europa continental, um pó branco feito à base de chumbo, que quando misturado com vinagre, criava uma pasta que tornava a pele translucidamente pálida, o ideal de beleza da época. Elizabeth observava como as damas mais admiradas da corte francesa usavam essa substância, como ela transformava faces comuns em visões etéreas que pareciam esculpidas em mármore. A palidez extrema era associada à nobreza. Apenas aqueles que não precisavam trabalhar sob o sol podiam ostentar uma pele tão branca quanto porcelana. A primeira aplicação do ceruse, como era chamado o cosmético à base de chumbo, foi uma revelação. Elizabeth observou no espelho como sua pele se transformara numa superfície lisa e luminosa, como se tivesse sido tocada pela lua. Suas sardas, que sempre a incomodaram por lembrá-la de sua origem burguesa através da linhagem materna, desapareceram completamente sob a máscara branca. Seus lábios, pintados com um vermelho intenso feito de mercúrio e enxofre, criavam um contraste dramático que fazia seus dentes parecerem pérolas e seus olhos amendoados brilharem como joias.
Pela primeira vez em anos, Elizabeth se sentiu verdadeiramente poderosa, não apenas intelectualmente, mas esteticamente invencível. O que Elizabeth não sabia, o que ninguém sabia naquela época, é que cada aplicação do Ceruse introduzia quantidades letais de chumbo em sua corrente sanguínea através dos poros da pele. O metal pesado começou a se acumular em seus órgãos, interferindo com suas funções neurológicas e causando danos irreversíveis que só se manifestariam décadas mais tarde. Mas no início, os únicos efeitos eram positivos. Uma pele impecavelmente branca que fazia embaixadores suspirarem de admiração e poetas compararem seu rosto ao de deusas antigas. A morte de Mary Tudor em novembro de 1558 finalmente abriu as portas do poder para Elizabeth, mas também intensificou sua obsessão pela própria imagem. Aos 25 anos, ela se tornou rainha da Inglaterra numa época em que rainhas consortes eram comuns, mas rainhas reinantes eram uma anomalia perigosa. Elizabeth sabia que sua autoridade seria constantemente questionada, que cada decisão seria atribuída à sua suposta fragilidade feminina, que cada erro seria usado como evidência de que mulheres não deveriam governar. Sua resposta foi transformar-se numa criação visual tão impressionante, numa presença tão majestosa, que ninguém ousasse questionar sua capacidade de liderança. A coroação de Elizabeth foi um espetáculo cuidadosamente orquestrado de símbolos visuais. Ela apareceu vestida com tecidos dourados que capturavam e refletiam a luz das velas, criando um efeito quase sobrenatural. Seu rosto, coberto com uma camada ainda mais espessa de ceruse, parecia uma máscara divina, e seus cabelos ruivos foram arranjados de forma a criar uma coroa natural que complementava a coroa de ouro. Os espectadores relataram que ela parecia mais uma visão celestial do que uma mulher mortal, exatamente o efeito que Elizabeth buscava. Mas a manutenção dessa imagem divina exigia sacrifícios cada vez maiores. Elizabeth passou a aplicar o ceruse diariamente, não apenas para ocasiões especiais, e começou a usar quantidades crescentes do produto para manter a palidez perfeita. Seus aposentos privados se encheram de frascos, potes e instrumentos para a aplicação dos cosméticos, transformando-se num laboratório alquímico, onde a vaidade e a química se encontravam numa dança mortal. O cheiro constante de chumbo e vinagre impregnava suas roupas e cabelos, mas Elizabeth associava isso ao poder e à beleza, tornando-se viciada não apenas na substância, mas no ritual de aplicação que a transformava de mulher mortal em ícone imortal. Os primeiros sinais de envenenamento por chumbo apareceram sutilmente durante seus primeiros anos de reinado. Elizabeth começou a sofrer de dores de cabeça frequentes, que ela atribuía às pressões do governo. Suas mãos desenvolveram um tremor quase imperceptível, que ela conseguia controlar durante aparições públicas através de pura força de vontade. Sua digestão se tornou irregular, alternando entre períodos de apetite voraz e semanas de náusea constante. Mas Elizabeth interpretava esses sintomas como o preço natural do poder, como evidência de que estava se sacrificando pelo bem de seu reino. O aspecto mais trágico de sua deterioração física era que ela a interpretava como prova de sua dedicação real. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna, sussurravam os cortesãos, criando uma narrativa romântica sobre uma rainha que literalmente se consumia em serviço à Inglaterra. Elizabeth abraçou essa interpretação, transformando seus sintomas numa marca de nobreza espiritual. Quando suas mãos tremiam durante audiências, ela as escondia nas dobras de suas vestes bordadas. Quando as dores de cabeça se tornavam insuportáveis, ela as interpretava como visões divinas que a orientavam em decisões políticas importantes. A década de 1570 marcou o apogeu de seu poder político e o início de sua deterioração física mais acelerada. Elizabeth havia consolidado sua autoridade, derrotado conspirações católicas, estabelecido a Inglaterra como potência naval e criado uma era de florescimento cultural que seria lembrada como a Era Elizabetana. Mas o sucesso político apenas intensificou sua dependência dos cosméticos, pois agora ela tinha uma reputação internacional a manter. Embaixadores de toda a Europa vinham à corte inglesa parcialmente para negociar tratados, mas também para testemunhar a lendária beleza da Rainha Virgem.
Elizabeth respondeu a essas expectativas intensificando ainda mais seu regime de beleza. Ela começou a usar não apenas ceruse no rosto, mas também nos braços, pescoço e colo, criando um efeito de pele translúcida que se estendia por todo o seu corpo visível. Seus dentes, que estavam começando a escurecer devido ao envenenamento por chumbo, foram substituídos por dentes artificiais feitos de marfim e prata. Seus cabelos, que estavam ficando quebradiços e começando a cair devido à toxicidade dos metais, foram complementados com perucas elaboradas, feitas com cabelo humano importado da França. O processo diário de transformação em rainha virgem se tornou um ritual que consumia entre 4 e 6 horas. Elizabeth acordava antes do amanhecer para permitir tempo suficiente para a aplicação das camadas de ceruse, que precisavam secar completamente antes que ela pudesse aplicar o rouge nas maçãs dos rostos e o col ao redor dos olhos. Suas donzelas trabalhavam em silêncio reverente, sabendo que qualquer imperfeição na aplicação poderia resultar em horas adicionais de trabalho ou, nos dias ruins, em explosões de fúria real que faziam as paredes do palácio tremerem. Durante a década de 1580, os efeitos neurológicos do envenenamento por chumbo começaram a se manifestar de forma mais pronunciada. Elizabeth desenvolveu episódios de comportamento errático que os cortesãos aprenderam a interpretar como excentricidade real. Ela podia passar horas olhando-se no espelho, aplicando e reaplicando cosméticos, enquanto murmurava para si mesma em línguas antigas. Suas explosões de raiva se tornaram mais frequentes e intensas, especialmente quando alguém sugeria que ela considerasse reduzir o uso de maquiagem ou quando espelhos revelavam imperfeições que apenas ela conseguia ver. Mas talvez o aspecto mais trágico de sua deterioração fosse como afetava sua capacidade de formar relacionamentos genuínos. Elizabeth se tornou obcecada com a ideia de que as pessoas só a amavam ou respeitavam por sua aparência e passou a interpretar qualquer crítica ou desacordo como evidência de que ela não estava bonita o suficiente. Ela afastou pretendentes genuínos porque temia que descobrissem sua verdadeira aparência sobre a maquiagem e transformou suas amizades em relacionamentos performativos, onde ela estava constantemente representando o papel de rainha virgem perfeita, incapaz de relaxar ou ser simplesmente humana. A execução de Mary, rainha dos escoceses, em 1587, marcou um ponto de virada psicológico para Elizabeth. Ela havia ordenado a morte de sua prima católica após anos de hesitação, e o peso dessa decisão se manifestou numa intensificação dramática de sua obsessão com a própria mortalidade. Se ela podia ordenar a morte de outra rainha, isso significa que ela própria era mortal e vulnerável. Elizabeth respondeu a essa realização existencial aumentando ainda mais drasticamente o uso de cosméticos, como se pudesse criar uma armadura química contra a passagem do tempo e a inevitabilidade da morte. Foi durante esse período que Elizabeth começou a desenvolver as práticas mais bizarras e autodestrutivas de seu reinado. Ela passou a dormir com uma camada leve de ceruse no rosto, temendo que até mesmo algumas horas sem maquiagem pudessem revelar sinais de envelhecimento. Seus aposentos foram forrados com espelhos de todos os tamanhos, criando um labirinto de reflexos onde ela podia monitorar constantemente sua aparência de todos os ângulos. Ela contratou artistas para pintar retratos idealizados de si mesma, que seriam distribuídos por toda a Europa, mas depois se tornou obcecada em alterar os retratos sempre que notava uma imperfeição em sua aparência. A década de 1590 trouxe os primeiros sinais realmente alarmantes de deterioração física. O tremor em suas mãos se tornou impossível de esconder completamente, forçando-a a usar luvas pesadas mesmo durante o verão. Sua pele, sob as camadas de maquiagem, desenvolveu lesões e ulcerações que se recusavam a cicatrizar devido à constante exposição ao chumbo. Seu cabelo natural havia praticamente desaparecido, obrigando-a a usar perucas cada vez mais elaboradas e pesadas que causavam dores de cabeça constantes. Mais perturbador ainda, ela começou a sofrer de episódios de confusão mental, onde perdia a noção do tempo e do lugar, ficando horas aplicando maquiagem que já havia aplicado ou procurando por espelhos que estavam bem à sua frente. Mas mesmo diante da deterioração óbvia, Elizabeth se recusava a admitir qualquer fraqueza.
Ela desenvolveu um sistema complexo de sinais com suas donzelas para comunicar suas necessidades sem falar, permitindo-lhe manter uma fachada de controle perfeito mesmo quando sua mente estava confusa ou sua coordenação motora comprometida. Ela treinou sua voz para permanecer firme e autoritária, mesmo quando sua respiração estava laboriosa, e aprendeu a usar gestos dramáticos para disfarçar o tremor em suas mãos. Os últimos anos de seu reinado foram uma obra master de ilusão teatral mantida através de pura força de vontade. Elizabeth, agora com mais de 60 anos, precisava de horas para se preparar para qualquer aparição pública, e suas donzelas se tornaram especialistas em uma forma de arte macabra, a arte de fazer uma mulher moribunda parecer uma deusa imortal. Elas desenvolveram técnicas para aplicar o ceruse de forma a esconder as lesões e irregularidades de sua pele, para posicionar as perucas de modo a disfarçar a forma alterada de seu crânio devido ao envenenamento crônico, para usar roupas e joias que distraíssem da magreza extrema de seu corpo. O que mais impressionava os observadores era como Elizabeth mantinha sua performance real mesmo quando estava claramente sofrendo. Durante audiências, ela conseguia manter conversas complexas sobre política internacional enquanto secretamente lutava contra ondas de náusea e vertigem. Em banquetes, ela conseguia sorrir graciosamente e fazer brindes eloquentes enquanto mal conseguia engolir comida devido às úlceras em sua boca causadas pelos cosméticos tóxicos. Em cerimônias públicas, ela conseguia permanecer de pé por horas, irradiando majestade e controle, enquanto seus pés inchados sangravam dentro dos sapatos bordados. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno, não sua beleza física, mas sua determinação em manter uma fachada de perfeição mesmo diante da destruição física total. Elizabeth havia se transformado numa obra de arte viva, numa performance contínua que durou 45 anos, onde a distinção entre a pessoa e a persona havia se dissolvido completamente. Ela não era mais uma mulher usando maquiagem. Ela havia se tornado a maquiagem, uma criação química e teatral que existia independentemente da carne e osso que a sustentava. O final chegou não como uma capitulação dramática, mas como uma dissolução gradual da ilusão que ela havia mantido por tanto tempo. Em março de 1603, Elizabeth finalmente admitiu que não conseguia mais se levantar da cama, mas mesmo então insistiu em ser maquiada todos os dias. Suas últimas semanas foram passadas olhando-se em um espelho de mão, aplicando camadas cada vez mais espessas de ceruse numa tentativa desesperada de esconder o que ela via como imperfeições, mas que na verdade eram os sinais visíveis de décadas de envenenamento auto-infligido. Quando a morte finalmente chegou, as donzelas que a prepararam para o enterro descobriram algo que chocou até mesmo aquelas que haviam passado décadas ajudando-a a manter sua ilusão. Sob as camadas de maquiagem, Elizabeth havia se tornado praticamente irreconhecível. Seu rosto era uma massa de tecido cicatricial e lesões abertas, seus cabelos haviam desaparecido completamente, e sua pele tinha a coloração acinzentada, característica do envenenamento crônico por metais pesados. A mulher que havia governado a Inglaterra por quase meio século tinha literalmente se consumido na busca pela perfeição estética. A ironia final da história de Elizabeth Tudor é que ela conseguiu exatamente o que buscava, mas de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Ela queria ser lembrada como eternamente bela, e foi, não porque sua beleza física fosse preservada, mas porque ela criou uma imagem tão poderosa, uma performance tão convincente, que essa versão idealizada de si mesma substituiu completamente a realidade histórica. Os retratos que ela encomendou, mostrando-a como uma deusa pálida e perfeita, se tornaram a versão oficial de sua aparência. E por 400 anos, as pessoas acreditaram que Elizabeth realmente possuía a beleza sobrenatural que ela havia criado através da química e da teatralidade. Ela queria ser imortal, e conseguiu, mas pagou o preço último da imortalidade, que é deixar de ser humana. Elizabeth Tudor se transformou num símbolo, numa ideia, numa lenda, que transcendeu sua existência precisamente porque sacrificou essa existência física no altar da imagem. Ela se tornou a Rainha Virgem Eterna, não apesar de sua obsessão autodestruidora, mas por causa dela. Sua loucura se transformou em mito, seu envenenamento em pureza, sua deterioração em transcendência.
A lição mais profunda da tragédia de Elizabeth não está em julgar suas escolhas, mas em compreender como uma sociedade que valoriza a aparência feminina acima da humanidade pode transformar até mesmo as mulheres mais poderosas em vítimas de suas próprias tentativas de sobrevivência. Elizabeth Tudor morreu de beleza, não da falta dela, mas do excesso dela, da busca obsessiva por um ideal estético que se revelou literalmente tóxico. Ela provou que é possível vencer todas as batalhas políticas e ainda assim perder a guerra contra as expectativas sociais sobre como uma mulher deve parecer. Seu legado permanece como um paradoxo vivo. Ela foi simultaneamente a mulher mais poderosa de sua época e a mais escrava de sua própria imagem. Ela criou uma era de ouro cultural e artístico, enquanto destruía sistematicamente sua obra mais importante, ela mesma. Ela governou com mão de ferro sobre um império em expansão, enquanto permitia que substâncias químicas governassem seu corpo e sua mente. Ela se recusou a se submeter a qualquer homem, mas se submeteu completamente à tirania de seus próprios espelhos. No final, Elizabeth Tudor provou que é possível transcender a mortalidade humana, mas apenas ao custo de abdicar da humanidade. Ela se tornou eterna, mas como uma ideia, não como uma pessoa. Ela conseguiu a imortalidade que buscava, mas descobriu que a imortalidade é distinguível da morte quando você deixa de ser capaz de viver. Sua maior vitória foi também sua maior derrota, e sua maior derrota foi também sua maior vitória. Ela permanece 400 anos depois como a Rainha Virgem, virgem não apenas de homens, mas de humanidade, pura não de pecado, but de vida, eterna não por ter vivido para sempre, mas por ter morrido tão completamente que se transformou em algo além da vida e da morte, um mito químico, uma lenda tóxica, uma beleza venenosa que continua a fascinar porque representa o preço último da perfeição feminina numa sociedade que exige que as mulheres sejam simultaneamente poderosas e belas, autoritárias e atraentes, imortais e femininas. A pergunta que devemos fazer não é como Elizabeth Tudor morreu, mas como ela conseguiu viver tanto tempo sendo literalmente sua própria obra de arte mais mortal.